Bom dia, meus amores. Vamos nós para mais uma aula, agora da disciplina de Geografia. Vocês pegarão o livro do Ético, abrirão no capítulo 3, que tem como tema Percorrendo os Lugares e a Produção, lá na página 24. Vamos relembrar que no capítulo 2 nós estudamos sobre as matérias-primas, né? Como as matérias-primas elas são transformadas tanto na produção artesanal como na produção industrial. Vimos também como nos orientar, como surgiu as orientações cardinais e as orientações colaterais, que são chamadas também de direções. Agora nós nos aprofundaremos mais um pouco sobre a produção, a transformação da matéria-prima, tá bom? Entenda, gente, que para um produto ele chegar ao ponto final de nós consumirmos, de nós utilizarmos um produto ou um objeto, ele vai passar por um processo, desde a plantação, a transformação, seja artesanal, seja industrial, até chegar às nossas casas. Observem na imagem de abertura do capítulo do livro de vocês, nós temos aqui um ciclo, o ciclo do minério de ferro. Vamos ver que este ciclo ele tem início, o início do ciclo do minério de ferro aqui. Nós temos este boné que representa, nesse capacete, como que queiram chamar, proteção da pessoa que vai lá extrair o minério de ferro. Aqui tem as ferramentas, pronto, que é o número 1. Depois, este minério, depois de extraído, ele vai para cá. O ponto 2 é o seu transporte, ele vai ser transportado para a indústria. O meio de transporte aqui utilizado foi o caminhão, né? Via terrestre. Passando para o número 3, a fase 3 do ciclo, e é a transformação da matéria-prima. No caso aqui, depois de extraído a matéria-prima, o minério de ferro, ele vai ser transformado. Por último, depois de transformado, chegou ao produto final, que foi essas barras de ferro. Então, está aqui representando o ciclo do minério de ferro, meus amores. E isso acontece com vários outros produtos, tá bom? Logo, gente, a extração e a transformação das matérias-primas, ela passa por um ciclo, ela passa por um processo, por uma transformação. Aí eu pergunto para vocês perceberam, meus amores, quantos recursos e trabalho foi necessário para a produção da barra de ferro? Quantos profissionais também passaram, né, para que essa barra de ferro se tornasse o que ela é? Ah, professora, então, como nós sabemos, nem tudo que é produzido próximo ao lugar que nós vivemos, né? Pode vir de longe. Nós observamos também, gente, que a circulação dos produtos está presente em todas as fases, desde a extração da matéria-prima, o que a gente viu ali no caso minério de ferro, até a distribuição das barras de ferro para outras indústrias transformarem em outros produtos e para outras lojas realizarem a venda. Olha, aqui nós temos a barra de ferro, certo? A barra de ferro ela passou por a indústria, ela foi transformada nesse produto aqui, uma base para colocar jarros, né, de plantas. Também foi transformado nesse brinquedo, um escorrega-bunda. Então, quanta transformação, quanto processo.
meus amores, isso só demonstra que a paisagem só tem certa aparência porque a sua formação, ela depende dos fenômenos da natureza, assim como do trabalho humano. O ser humano, ele modifica, ele altera a paisagem, ele altera, ele produz para atender às nossas necessidades diárias. Aqui nós temos, outro ciclo. Aqui a produção, a origem da matéria-prima que saiu lá da zona rural, depois ela passou pelo processo de transformação lá na indústria, nas fábricas, aqui o transporte para a distribuição, seja do supermercado. Aqui no caso esse lisa é um óleo de cozinha, tá bom, meus amores? Aí ele veio para o supermercado, para as vendinhas, depois que as pessoas utilizaram o óleo, o recipiente que foi colocado, a embalagem, ele vai lá para a reciclagem, para a indústria de reciclagem. Então, tem todo um ciclo que vai variar do produto, do objeto. Nós vamos ver, gente, também que desse modo uma paisagem se vincula a outra para ser construída, transformada. Ela depende da transformação de outras paisagens. Observem aqui essa imagem presente também no livro de vocês, lá na página 26, o campo de extração de minério de ferro. Olha como é o lugar de onde é extraído o minério de ferro. Isso aqui é lá na Serra dos Carajás, no estado do Pará, tá bom? Então, tem todo um processo, meus amores. O minério de ferro, gente, para ele ser retirado e transformado nas barras de ferro e ser utilizado como objeto, até mesmo na construção civil, ele utilizou do caminhão, que foi utilizado esse caminhão na parte da mineração, a estrada de ferro lá dos Carajás, passou pela indústria siderúrgica, o ferro aqui sendo transformado dentro da indústria e depois ele sendo utilizado na construção civil. Nas nossas casas, meus amores, é colocado ferro para segurar, para amarrar, certo? E a partir disso, nós vimos lá no início, na imagem de abertura, o meio de transporte, levando o minério de ferro lá para a indústria para ser transformado. Então, os meios de transporte, eles também têm um papel importante, eles têm sua contribuição, certo? E desde pequenininho, vocês já viram que são vários os meios de transporte. Ah, professora, tem os transportes terrestres, tem os transportes aéreos, tem o transporte aquático. Muito bem, nós vamos ver que cada meio de transporte desse, ele recebe um nome, certo? Então, para que as matérias-primas, gente, elas saiam dos locais onde foram extraídos e cheguem nas indústrias, onde serão transformadas, e para que esses produtos finais sejam levados das indústrias até o ponto onde serão usados, nós precisamos de vários instrumentos que permitam o transporte entre esses lugares. Então, esses podem ser tanto vias de transporte como um meio de transporte. Ah, professora, o meio de transporte é o caminhão. A via de transporte é a estrada. Por exemplo, lá no início nós vimos que a estrada, a via de transporte é uma estrada, uma estrada terrestre, e ela não era pavimentada, era estrada de chão, de areia. Mas também nós temos vias de transporte aérea, vias de transporte aquática. Entenderemos melhor isso agora, meus amores. Então, o transporte ferroviário. Ah, professora, ferroviário vem de ferrovia. Então, esse transporte ferroviário é o deslocamento tanto de pessoas como de mercadorias por meio de um trem que percorre o trajeto em cima de um trilho. Então, para isso, meus amores, essas vias, a ferroviária, por exemplo, ela vai permitir o deslocamento tanto de pessoas como de mercadorias.
A rodovia, assim como a ferrovia, é uma via de transporte terrestre. Então, terrestre você vai lembrar de terra, de chão, cujos veículos eles se deslocam por estradas, seja elas pavimentadas, como aqui, ó, nós estamos vendo que ela é pavimentada, tem asfalto, né? Ou não pavimentadas, uma estrada de chão que é só de areia, tá bom? E não esqueçam, as vias de transporte terrestre, os veículos eles vão se deslocar por estradas, seja elas pavimentadas ou não, certo? E aqui nós estamos vendo aqui os carros, as motos, né, transitando, aqui também caminhões. Outro meio de transporte é o transporte aquaviário, como o próprio nome já diz, vem de água. É o meio de transporte que se movimenta, que se locomove na água, seja ele marítimo, no mar ou fluvial, nos rios, né? Aqui, meus amores, esta imagem, também presente no livro de vocês, um meio de transporte aquaviário, um navio que transporta mercadorias realizando viagens internacionais. E este outro aqui, o meio de transporte é um barco, lá na cidade de Manaus, a capital do Amazonas, voltado para o transporte tanto de pessoas como de mercadorias. E nós temos também o transporte aéreo, como o próprio nome já diz, aéreo vem de ar. Ele se locomove, ele se direciona no ar. Ah, professora, ele transporta pessoas e mercadorias também. Gente, o transporte aéreo é considerado o transporte mais veloz, mas também é o mais caro. Dos que nós acabamos de citar aqui, este é o meio de transporte mais caro. Aqui está representando, né, a imagem, um avião de carga, ele sendo carregado. Outro tipo de transporte é o transporte dutoviário. Professor, o que são esses dutoviários? São dutos, são canos. É um meio de transporte que ocorre através de tubos, né, canos. Transporta, esse tipo de transporte, ele transporta tanto óleo como gás. Costumam ser chamados de oleodutos, o que transporta óleo diesel, por exemplo, a gasolina, e gasodutos, que transporta gás. Nós temos uma imagem aqui representando o transporte dutoviário, certo? Meus amores, nós temos os minerodutos. Transporta o que, professora? Como o próprio nome diz, mineroduto transportam minérios, geralmente com o uso de muita água ou até mesmo energia elétrica. Nós estamos vendo aqui essa imagem, os funcionários fazendo reparos após o vazamento em um mineroduto no município de Santo Antônio da Grama, que desloca minérios. Olha a distância, gente, de Minas Gerais, da cidade de Minas Gerais, para o porto do Rio de Janeiro. Ok? Então, espero que vocês tenham compreendido este processo, os tipos de transporte, como a matéria-prima é transformada até chegar o produto final, certo, meus amores? Agora vocês irão praticar respondendo no livro do Ético de Geografia, as páginas 31, 32, 33 e 34. Terão até o dia 24/6 para me enviar e a tia Cíntia corrigir, tá bom? E mandar o retorno para vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.